Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês veem esse vídeo. Meu nome é Daiane Soares dos Santos, faço parte do curso de farmácia. O tema da nossa apresentação que ficamos responsável foi o sistema nervoso central e hoje irei dar início explicando o que é a doença de Alzheimer. Bom, a doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa progressiva que afeta o cérebro humano. Ela é responsável pela causa da morte de conjunto de neurônios, responsável pela memória e funções executivas, como pensamentos, emoções e ações. Por isso, a pessoa acaba tendo dificuldades cognitivas, mudança de comportamento e a perda de memória. Bom, em casos mais avançados, a pessoa é incapacitada de realizar tarefas simples do dia a dia. Ela acaba sendo responsável por cerca de 60% a 70% dos casos mais comuns do tipo de demência e afeta principalmente pessoas com mais de 65 anos de idade. Nesses casos, muitos são mulheres, porque geralmente vivem por mais tempo do que os homens. Meu nome é Bianca Vieira e eu vou falar sobre as causas da doença de Alzheimer. As causas ainda são desconhecidas. A doença de Alzheimer é a forma mais comum de demência neurodegenerativa em pessoas de idade. A doença é responsável por mais da metade dos casos de demência nessa população. A causa dessa doença não são totalmente compreendidas, mas uma combinação de fatores genéticos, ambientais e estilo de vida pode influenciar o desenvolvimento dessa doença, como a idade. Ela é o maior fator de risco para essa condição e aumenta significativamente com o envelhecimento. Histórico familiar. Ter parentes de primeiro grau como irmãos ou os pais com essa doença pode aumentar também o risco de desenvolver, e o estilo de vida e ambiental, como o tabagismo, obesidade, falta de atividade física e exposição à poluição. Meu nome é Dayan e irei falar sobre a fisiologia da doença de Alzheimer. Primeiramente, precisamos conhecer a proteína precursora de amiloide. Essa proteína, também conhecida como APP, ela está localizada não só no interior da célula, como na parte exterior, conhecida também como na parte intracelular e extracelular. Essa proteína ela cumpre algumas funções, não somente em ajudar no crescimento dessa célula, como também em repará-la em caso de alguma lesão. E após isso ela cumpre esse ciclo, ela precisa ser reciclada. Essa reciclagem é ocorrida através de duas enzimas que faz a quebra dessa proteína. Essas enzimas, nós estamos falando da alfa-secretase e a gama-secretase. E quando essas duas enzimas atuam, ela acaba quebrando uma parte na área extracelular, fazendo com que esta parte, ela, por ser solúvel, ela consegue dar prosseguimento em seu processo. Quando ocorre a substituição e quando essa enzima, a alfa, ela é substituída pela enzima beta-secretase e gama-secretase, vai ocorrer nesse ambiente extracelular um outro processo. Nesse processo, essa parte que ficou no ambiente extracelular, ela não é solúvel. Então, essas pequenas partes, conhecidas como manômeros também, ela vai acabar se juntando a outras partes. E juntos vão acabar nesse aglomerado formando placas, conhecidas como placas de beta-amiloides. Então, o que é que ocorre quando existe essa placa de beta-amiloide? Isso nós estamos falando da função
cerebral, na parte entre neurônios. Então, quando essa placa ela está localizada entre esses neurônios, vai acabar ocorrendo uma interrupção das sinapses, uma interrupção neuronal, onde vai acabar ocorrendo alguns danos nesse processo de comunicação. E isso acaba afetando não só a memória, como a cognição também. A outra coisa que ocorre com essa formação dessa placa de beta-amiloide é um processo de reconhecimento na parte da defesa do nosso organismo, no nosso sistema imunológico, um procedimento de reparação. E nessa reparação nesse local vai acabar ocorrendo uma inflamação nesse entorno próximo do neurônio. E uma terceira situação que vai acabar ocorrendo também, essas placas acabam se aproximando de vasos sanguíneos. E quando isso ocorre, há um risco também de hemorragias. Essa condição também é conhecida como angiopatia amiloide. Isso tudo é no ambiente extracelular. Quando ocorre no ambiente intracelular, nós temos outras proteínas, como a de tal. E neste processo acaba tendo um emaranhado neurofibrilares. E com este processo acaba ocorrendo com essas proteínas uma apoptose, ou seja, você vai ter uma degeneração na parte intracelular. E com isso acaba ocorrendo uma mudança no cérebro, né? Então acaba acontecendo uma atrofia visível. Olá, tudo bom? Meu nome é Samantha, eu sou aluna do segundo semestre de farmácia e vou explicar um pouquinho para vocês referente aos sintomas dessa doença. O sintoma que a gente vê com maior frequência no nosso dia a dia, no cotidiano, é o comprometimento da memória. O portador da doença ele acaba esquecendo com frequência de coisas normais do dia a dia e principalmente de eventos recentes, como por exemplo, o portador vai em uma festa, ele curte, ele se diverte nessa festa, depois ele retorna. Após 2 dias ele já não lembra de mais nada e a depender do caso, ele acaba esquecendo em questão de horas ou até mesmo minutos. Tem também a desorientação. Ele acaba perdendo a noção de tempo e espaço, onde ele está, com quem ele está, o que ele foi fazer ali. Também tem a alteração de comportamento. Ele tem tendência a ficar com um grau de irritabilidade maior. Tem a perca da apatia e a mudança de humor com frequência. Uma hora ele está muito feliz e outra hora ele está muito triste e irritado. Também tem a dificuldade das tarefas diárias, tais ela como dirigir, varrer, até mesmo cozinhar e se alimentar. E também, em casos já mais avançados, a gente tem as alucinações e delírios. Esse caso aí já é quando a doença já está muito avançada, que tem a confusão intensa e ele acaba perdendo a percepção da realidade, do que é fictício e do que é realidade. Esses daí são alguns dos nossos sintomas. Oi gente, meu nome é Anderson, eu faço parte do grupo onde fala a questão do Alzheimer, né? A doença específica do sistema nervoso, certo? É geralmente baseada na combinação de avaliação clínica, o diagnóstico dela, o histórico de sintomas e exames complementares para descartar outras demências também. O exame médico, ele parte do preceito de pesquisa. Existe uma entrevista, seja com o paciente, seja com a família também, para saber se existe no meio familiar outras pessoas que também possuem essa enfermidade, certo? Aí parte daí também exames clínicos, ressonância, para ver se tem alguma outra questão, seja tumores, ou algum outro tipo de problema também neurológico. Fazendo assim, logo depois a parte do tratamento e o acompanhamento,
para ver como vai se proceder, se vai ter algum quadro de piora depois. Então, toda essa parte de entrevista, diálogo, exame, seja de sangue, seja neurológico, seja de ressonância, é importante para poder estar fazendo essa avaliação do quadro clínico desse paciente. E assim também conversando com a família para poder estar fazendo um acompanhamento, o quadro de piora, o quadro de avanço dessa enfermidade, certo? E com isso fazer os cuidados importantes, a parte para a questão fisioterapia, avaliação clínica, periódica, para estar fazendo um acompanhamento do avanço dessa doença. E quem sabe também está descartando outros tipos de problema. Bom, olá, eu me chamo Adam e eu vou basicamente sintetizar tudo que foi dito pelos meus colegas anteriormente. Todos os pontos principais de o que é até como tratamento, eu vou tentar dar uma superfície de tudo que foi dito até agora e eu espero que você curta o que está sendo dito aqui. Bom, basicamente eu vou tentar trazer algo novo e uma perspectiva diferente, tá? O trabalho foi realizado por 8 pessoas e eu fiquei por último, apesar de eu vou começar com a história agora, mas tudo bem. Bom, o Alzheimer foi descoberto em 1906 pelo médico alemão Alois Alzheimer e ele estava estudando os pacientes dele, ele notou uma coisa estranha e por que o cérebro das pessoas estavam diferentes, tinha alguma coisa diferente, tinha alguma coisa de novo, até que ele notou que de fato era uma doença nova e por ser uma doença nova e bastante antiga, já faz mais de 100 anos, tem causado diversos problemas para a geriatria moderna, que é o cuidado com os idosos. Do ponto de vista epidemiológico, seja o local ou a região em que a doença se encontra, é bastante abrangente e atinge cerca de 50 milhões de pessoas, mas, poxa, tem 9 bilhões de pessoas, parando para pensar assim, a população afetada não é tão grande, não é tão alarmante assim, o número não é expressivo, mas se formos levar em consideração que, além da doença em si, gerar uma série de outras comorbidades, como a demência, e a população afetada, em sua maioria, vai ser idosos. Como eu disse, a geriatria moderna vai ser um desafio a ser superado. Bom, basicamente, não se sabe quais são as causas corretas ou, de fato, verdadeiramente, o que causa a doença de Alzheimer, mas uma das possibilidades é genética, fatores de sedentarismo, histórico da família, lesões cerebrais, ou até mesmo a baixa escolaridade. Nem eu sabia disso, mas tudo bem. Na fisiopatia, ou na fisiopatologia, que seria o estudo da doença e como ela se desenvolve no organismo, por meio da fisiologia do organismo, enfim. O Alzheimer se caracteriza por um acúmulo anormal de proteínas no cérebro, que seria as beta-amiloides, e o acúmulo dessas proteínas impede a comunicação entre os neurônios e, consequentemente, as sinapses, dificultando a transmissão de informação. Bom, além dessas proteínas, tem as proteínas Tau, como já foram ditas pelos meus colegas de apresentação. E o acúmulo dessas proteínas, como eu disse, vai causar o impedimento de informações e de função sináptica e informação dos gânglios nervosos e provavelmente até a morte neural, que seriam os mais extremos dos casos. O comprometimento da função fisiológica, principalmente do hipocampo, responsável pela memória. Além do hipocampo, temos o córtex cerebral também, que é responsável pela memória. Eu vou passar novamente os sintomas. Os sintomas podem ser esquecimento a curto, a médio prazo e a longo prazo também. Por exemplo, memórias de infância ou até mesmo memórias afetivas, como são idosos, de filhos ou de parentes próximos. Dificuldades na fala, na locomoção e até mesmo em casos mais graves, o esquecimento de se alimentar. Eles simplesmente esquecem de se alimentar, esquecem de beber água, esquecem até mesmo de fazerem funções normais. E aí já são casos mais graves. Tem também estágios da doença. Como quase todas as doenças, elas possuem estágios avançados. E essa doença pode se encontrar em estágio mais leve até o mais grave. Que o mais grave definitivamente seria
a morte cerebral ou até mesmo um coma em que a pessoa simplesmente vegeta. E hoje, atualmente, temos medicamentos para isso, mas não uma cura definitiva. Então, o que resta para essas pessoas que procuram uma cura, só que o que recebem é um paliativo? Bom, basicamente o que podemos oferecer é bastante amor, carinho e cuidado, pois são idosos e merecem respeito como todos os outros seres humanos da face da Terra. Muitas vezes não recebem, ou seja, o fato de não ter um acompanhamento médico específico e não receberem cuidados desde o início da doença até o diagnóstico, o prognóstico também, que é interessante. Eu entrei num fato interessante aqui que seria o prognóstico. O prognóstico, ele basicamente, antes da doença de fato ser consolidada ou antes dela ter uma evolução tão grave no sistema, ela precisa ser analisada. E com isso, podemos ter uma média de 8 a 10 anos, uma média, claro. Podem ter pessoas que desenvolvem, morrem e passam por problemas antes dos 8, 10 anos, ou tem pessoas até mesmo que superam essa média de 10 anos e vivem até 20 anos com a doença e conseguem viver a vida tranquilamente, como eu disse. Os medicamentos estão aí para isso. Só que atualmente existem terapias gênicas que desenvolvem o meio mediador para tentar sanear o problema. Não vou me alongar tanto aqui porque acho que tudo que já foi dito e pensado foi necessário. Porém, retifico. É necessário cuidado, necessário acompanhar, necessário muitas coisas, inclusive a criação de novos medicamentos e até mesmo descobrir da onde foi o problema, de onde veio e tentar resolver.